Bom, bom dia, galera. Vamos continuar então. Olha só, recapitulando rapidamente, só para a gente dar seguimento. Na aula passada nós criamos aqui esse projeto, né, comunicação em rede, e aí nós dividimos ele numa parte servidor e numa parte que vai ser o cliente, né, que vai ser o lado do jogo mesmo, ok? A gente viu aqui que se eu pegar e der um clique com o botão direito aqui, ó, na área do servidor e vir em Open Folder em File Explorer, eu vou abrir aqui o meu projeto. Eu posso vir aqui em Bin Debug e eu pegar e dar mandar o executável rodar, o executável que a gente criou na aula passada, beleza? E aí esse cara já fica rodando como se fosse lá no servidor, tá certo? E ele está aguardando conexões lá, ok? Bom, então, recapitulando ainda, nós fizemos nesse cara aqui essas três classes: controle jogo, jogador e program. Lembrando que a controle jogo é a classe que vai controlar os estados do jogo. Ela que adiciona o jogador, ela que remove o jogador, ela que controla os IDs, que faz a parte aqui do jogo do turno, né? Iniciar o jogo, passar a vez para uma outra pessoa e aí vai. A classe jogador é a classe que controla o jogador, a conexão do servidor com o cliente, e é ela que tem uma lista de jogadores, né, que vai ser adicionada, né? Na verdade a lista de jogadores ela está aqui, né, no controle jogo, mas é a classe jogador que se insere nessa lista de jogadores do controle jogo, e é ela que é responsável por enviar e receber mensagens, que o receber nosso está como run, dos jogadores, né, que estão cada um em um local diferente, né, jogando o jogo multiplayer, ok? E a classe program é a classe que inicia o processo de listener, ou seja, ela fica escutando e aguardando que jogadores se conectem. E aí ela inicia essa conexão, ela aceita e inicia essa conexão, e ela fica aguardando também até que o número de jogadores corretos para iniciar uma partida ele exista, e a partir daí ela deixa todo mundo jogar. Da forma que a gente fez, né, eu poderia deixar jogar a qualquer momento, né? Mas eu posso também fazer uma condição que só depois que tenha todos os jogadores que eu consigo começar a partida, tá? Mas enfim, a gente deixou aqui, acho que para exemplo, que a qualquer momento os jogadores podem enviar informações e receber. Aí agora a gente vai fazer a parte do cliente, que é a parte que está aqui no formulário, que no caso do jogo de vocês, esse formulário ele vai ser substituído pelo jogo que vocês estiverem fazendo, né? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte: primeira coisa, eu vou criar uma classe que me possibilite fazer a comunicação com o servidor, tá certo? E aí, através dessa classe, eu vou
trabalhar essa comunicação com o servidor. Então eu vou fazer o seguinte, aqui ó, eu vou clicar com o botão direito, add, e eu vou adicionar uma pasta, vou chamar essa pasta de rede, só para eu saber que tudo relativo à comunicação de rede vai estar nela. E até mesmo para que depois, num próximo jogo, eu possa copiar só a pasta de rede, né, e já adicionar no novo projeto. Bom, dentro dela eu vou dar um clique no botão direito, add new class, e vou criar uma classe chamada comunicação. Opa. Beleza, criada a classe comunicação, eu vou precisar de todos aqueles importes que a gente fez na aula passada. Então eu já vou aqui no controle jogo, ó, vou copiar os importes para colar na minha classe de comunicação. Então eles estão colados lá e a partir daí eu já consigo usar o listening, o stream reader, stream writer e aí vai, beleza? Então a primeira coisa nessa classe eu já vou criar lá o meu TCP client, vou criar o stream reader e vou criar o stream writer. Vou criar uma string lá para o servidor, né? Já colocando o endereço de loopback, né, apontando para o próprio servidor. E pronto. Bom, até agora basicamente a mesma coisa que a gente fez no servidor, né? Bom, eu vou criar agora, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é conseguir fazer com que o meu cliente se conecte no servidor. Então eu vou criar um método para conectar. Public void conectar. Opa. Esse meu método conectar, como eu vou trabalhar com rede, né? Eu já vou fazer um try catch nele. Tá joia? Para tratar possíveis erros de rede. E aí, quando eu tratar esses erros, eu quero mostrar, né, o erro que aconteceu. Então eu vou fazer lá console.writeLine fazer 2 aqui, né? E aí o primeiro eu vou avisar em qual método que está dando erro. Então, ó lá, método conectar, tá? Eu ainda vou colocar assim, ó, classe comunicação e aí método conectar, só para eu deixar avisado que o dia que acontecer algum erro, eu já vou conseguir identificar o local certinho do erro. E aí eu vou precisar ter a informação do erro. Ó, erro no cliente. E aí
eu vou pegar aqui, olha, a descrição do erro. Vou pegar essa descrição do erro da variável E, que é a exceção. Então ele vai pegar o message da exceção e vai colocar aqui, ó, nesse local, e aí vai aparecer a mensagem toda do erro para mim. Beleza? Então tá lá. O que eu vou precisar lá, ó? Int porta. A porta que nós usamos lá no servidor é a porta 5000. Então essa porta aqui também tem que ser 5000. Certo? Todo mundo tem que falar na mesma porta. E aí eu vou instanciar o cliente, né? Para eu conseguir começar ali a minha conexão. Certo? Cliente igual a new TCP client. Vou passar como parâmetro o servidor e a porta que eu estou conectando. Opa. Beleza. Feito isso, eu já tenho a instância da onde eu quero conectar, né? E aí eu vou criar o meu stream para eu poder fazer a leitura e a escrita, certo? Então, ó, network stream, vou chamar de stream, igual a cliente.get stream. Beleza. Feito isso, eu vou instanciar as duas variáveis que vão ler e escrever. Então eu vou fazer a leitura de tudo que vier do servidor e vou escrever alguma coisa para o servidor. Beleza? E aí, eu vou fazer então lá, header igual a new stream header, e aí eu passo o meu stream como parâmetro. A mesma coisa, writer igual a new stream writer, e passo o stream como parâmetro. Agora eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que deixar um processo de escuta das mensagens, porque entendam o seguinte: a hora que o meu cliente quiser mandar uma mensagem para o servidor, eu vou pegar, no objeto que vai startar a mensagem, eu vou pegar e vou chamar o método. Então, por exemplo, lá eu tenho um personagem que se move, certo? Cada vez que você move o personagem, dispara um método nele, não dispara? Algum método que muda a localização, que faz um update no objeto, dispara algum método, certo? Quando você dispara esse método, o que você faz? Pô, eu mudei meu personagem de lugar, eu tenho que avisar o servidor que o meu personagem, eu andei, sei lá, um pouquinho para a direita com ele, ou eu dei um salto com ele. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a nova localização do seu personagem e vai mandar para o servidor. Beleza? Ok. Feito isso, quando você mexeu o seu personagem na tela, você vai disparar um método lá, uma atualização. Aí você pega dentro daquela atualização, você pega o novo XYZ do seu personagem e chama um método para enviar aquela informação para o servidor. Certo? Porém, veja, o envio da informação para o servidor, ele é algo que é disparado por um método, é uma ação que o jogador teve no jogo. Agora, quando ele recebe informações do servidor, ele está passivo, certo? Você não está fazendo nada no seu console quando você recebe
informação. Você não tem como prever, ó, vou receber uma informação agora, certo? Então, o recebimento da informação, a tua instância de jogo, ela tem que ficar preparada, ela tem que ficar ouvindo o tempo todo se ela está recebendo informação naquele momento, certo? Então, o envio, eu chamo um método. Quero enviar agora, pum, chamo o método e envio a mensagem. Mas o recebimento, eu não sei quando vou receber. Então, eu tenho que ficar o tempo todo escutando para, estou recebendo mensagem, estou recebendo mensagem, estou recebendo mensagem. Então, você tem que ficar o tempo todo escutando. Então, eu já vou aproveitar aqui que a partir do momento que eu fiz a conexão do meu cliente do jogo com o servidor, a partir daquele momento eu já posso estar recebendo mensagem. Certo? Então, a partir daqui, eu vou ter que criar um método para ficar escutando as mensagens o tempo todo. Escutando tudo que vem do servidor o tempo todo. Beleza? Então, eu vou parar por aqui, olha. Vou marcar aqui, ó. Continuar a programação. Eu vou parar por aqui e vou criar um método que vai ser usado para quê? Para eu ficar ouvindo tudo que vem do servidor. Então eu vou criar meu método aqui, olha. Public void listening. Tá certo? Então esse método ele vai ficar escutando tudo que eu preciso, tudo que vier do servidor. E aí eu vou copiar já o erro aqui, né? Para eu não precisar fazer de novo, né? Então, ó, copiei, colei, só que aqui eu vou falar aqui, ó, classe comunicação, método, ó, listening. Beleza? Então, se der algum erro nesse listening, eu já vou conseguir identificar. E aí, o que eu vou fazer nesse cara? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma string chamada dados, que é nessa variável, como eu vou enviar e receber texto, então essa variável de texto ela vai receber os dados. E eu vou dizer que ela recebe header.readLine. Beleza? Ela recebeu uma linha de informação do servidor. E aí eu vou fazer aqui, ó, enquanto dados for diferente de nulo, eu vou processar a mensagem que eu recebi. Certo? Então eu vou chamar aqui, ó, this.processa mensagem e vou passar os dados como parâmetro. Aí esse método processa mensagem, ele não existe. Então eu venho aqui, olha, clico aqui, ó, generate method stub for processa mensagem. Então, ó, criei o método aqui, ó, processa mensagem. Tá certo? Esse método aqui é o método que vai fazer a minha atualização de tela, atualização de dados e aí vai. Tá certo? Então eu vou deixar ele aqui dessa forma mesmo, porque depois eu vou trabalhar com ele. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou só dar um console aqui, ó. E eu vou mandar como texto aqui a mensagem. Só vou escrever a mensagem que ele recebeu. Obviamente, esse processo mensagem aqui, ele deveria fazer alguma ação no seu jogo,
certo? Ele deveria, por exemplo, corrigir posição de personagem, identificar quem, sei lá, quem foi acionado, quem mudou de posição, criar instância de objeto. Por exemplo, o cara deu um tiro lá na tela dele. Então, veio nesse processo a mensagem, identifiquei que a mensagem é um tiro que foi dado da posição tal, em direção a tal posição, com tal arma, parará, parará, e aí você processa o tiro, o resto do tiro você processa na sua máquina, certo? Então a ideia dele seria essa. E aí eu pego e volto para o meu método conectar. Tá certo? Voltei para o meu método conectar bem aqui, ó. Então, ó, acabei de conectar, eu já tenho que ficar ouvindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma thread, que eu vou chamar de thread mesmo, né? Você vê a criatividade, como é que funciona. Igual a new thread. E aí eu vou passar o método que eu quero que rode na thread, que é o método, listening. E a partir daí eu starto essa thread. Ela vai fazer um processamento paralelo. Ela vai fazer com que esse método listening fique rodando como se fosse um programa diferente. Tá? Então ele vai ficar rodando enquanto o meu programa principal está fazendo o que eu quero. Então a sua tela de jogo está livre para você e esse método listening ele está rodando por fora sem problema nenhum. De dentro do seu jogo você controla essa thread. Se você quiser dar um stop nela, você dá. Mas ela, se você não fizer nada, como isso aqui é um loop, ele vai ficar rodando aí ad eterno, tá certo? Bom, então eu já startei aqui logo que conecta ele já fica ouvindo e cada vez que chega uma mensagem nova, ele chama o método processa mensagem que vai fazer alguma coisa aí pra gente no jogo, tá certo? Aí o que falta agora? Falta eu criar um método para eu mandar mensagens para o servidor. Certo? Então eu vou criar aqui, ó, o método public void enviar. E aí eu vou passar para ele como parâmetro a mensagem que eu quero enviar para o servidor. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer? Writer.writeLine, eu pego e mando a mensagem. Eu mando a mensagem e aí writer.writeLine e pulo uma linha. Beleza? Manda mensagem, pulo uma linha. Fechou. Eu já tenho aqui nessa classe tudo que eu preciso para estabelecer a conexão com o servidor e ficar trabalhando com ele. Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou lembrar onde está a janela. Está aqui. Solution está aqui. Eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte. Eu preciso criar essa tela, né? Eu vou apagar esse botãozinho aqui. Vou criar essa tela de forma imaginária aqui, né? Só para eu fazer, obviamente que não vai dar para eu criar um jogo aqui, né? Mas eu vou criar essa tela agora
só para que eu consiga imaginar um jogo, o que eu vou estar fazendo nesse jogo, tá certo? Então vou em Properties só para aparecer a tela de propriedades aqui, que eu vou precisar dela, tá certo? E aí eu já vou começar a trabalhar aqui as propriedades. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, exemplo de jogo, não, de comunicação, né? Então tá lá, exemplo de comunicação. Eu vou dar o nome aqui de FRM comunicação, tá? Eu vou criar 3 botões, ó, 1, 2, 3. Vou selecionar os 3 e vou deixar todos eles do mesmo tamanho, ó. Ih, caramba. Beleza, deixei todo mundo do mesmo tamanho. Vou só acertar um pouquinho aqui. Beleza? Então, olha lá, ó. O primeiro botão eu vou chamar de CMD conectar. Beleza? E aí eu vou colocar aqui o text dele para conectar. O segundo eu vou chamar de enviar mensagem. O terceiro, depois eu mudo lá. O terceiro eu vou chamar de limpar mensagem, né? Então agora sim vou colocar o nome deles, né? Esse aqui vai ser o CMD limpar e esse é o CMD enviar. Beleza. Então, tá lá os 3. Aí eu vou pegar aqui, olha, eu vou criar uma label aqui, ó, que eu vou chamar ela de LBL mensagem. Vou deixar no text dela a palavra mensagem com 2 pontos espaço. E aí eu vou mexer lá na fonte dela. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, na fonte dela eu vou colocar lá o tamanho 20. Beleza? Ó, em negrito, e vou deixar ela aqui, certo? Deixa eu ver se eu tenho como fazer um negócio aqui. Compatível, mnemonic, await, size, margem. Não, eu acho que vai ficar assim mesmo. Auto size, já está aqui como auto size. Beleza. Allow drop. Isso aí. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou programar isso aqui para eu fazer a conexão, enviar e receber dados, tá certo? Então, ó, eu vou dar um duplo clique aqui no método conectar e aí eu vou fazer o seguinte, olha, dentro aqui
da classe da partial class, tá certo? Nessa área aqui, deixa eu esconder aqui e aumentar um pouquinho para ficar melhor. Eu acho que agora eu não vou precisar disso aqui por hora. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância lá da minha classe comunicação, dessa classe aqui, ó. Tá vendo? Eu vou criar uma instância dela para eu poder trabalhar aqui. Então, para eu criar uma instância, eu vou ter que me referir ao pacote ponto a classe lá. Rede.comunicação. Aí eu vou chamar de comunicação igual a new rede.comunicação. Lembrando que como aqui eu vou ter que trabalhar com reader e com writer, eu vou pegar e vou copiar aqui os imports, tá? Vou copiar os imports e vou colar aqui também no formulário, só para eu não ter problema. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, olha, também uma public static string msg. Eu vou criar uma variável estática chamada mensagem, né, msg. Essa variável, eu estou criando ela estática porque qualquer alteração que ela sofra, eu quero que reflita no programa inteiro para ela, tá? Então, e eu não quero correr o risco de ter mais de uma instância dessa variável. Então, eu deixei ela ali e vou criar aqui, olha, uma outra variável chamada cont, né, de contador, e vou iniciar essa variável com 0, tá? Eu estou fazendo isso para quê? Para que eu não precise inventar uma mensagem, porque eu não tenho nada de jogo para fazer no momento. Então, eu vou fazer só um contador que está sendo incrementado nessa tela, e aí esse contador, quando eu incremento ele, eu mando a mensagem, ó, o novo número é tal. E aí essa mensagem vai ter que bater no servidor e voltar para todo mundo. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, eu vou pegar aqui no meu botão conectar, né? Eu vou fazer a conexão. Eu vou fazer a conexão com ele, com o servidor. Deixa eu só ver um negócio aqui. Lembrei de uma coisa. Galera, olha só, eu lembrei de uma coisa aqui. De um problema que eu estava tendo. Olha bem. Quando eu faço... a gente fez essa classe em separado, certo? Daqui, como o formulário, né, o nosso form, ele instancia comunicação, eu não estava conseguindo chamar de dentro de comunicação esse método processa a mensagem lá no formulário. Certo? Porque esse cara aqui, ele está dentro de um filho. E o pai está aqui. Então, do pai eu consigo chamar método no filho. Mas do filho eu não consigo chamar métodos do pai. Entenderam? Tipo, a classe A instancia a B.
Da A eu consigo chamar qualquer método da B, mas na B eu não consigo chamar os métodos da A. Tá? Então, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou ter que passar alguns métodos daqui lá para essa classe, para o próprio formulário. E isso eu estou tendo que fazer pelo seguinte: eu poderia, vamos pegar cadê o nosso form aqui? Eu poderia colocar esse cara aqui, olha, como, cadê modifiers? Aqui, ó, como público. Eu poderia colocar ele como público, mas eu não consigo colocar esse cara aqui como estático. Então, para eu conseguir, e isso é uma deficiência dos objetos do formulário. Então, no jogo de vocês vão conseguir colocar os objetos de vocês como estáticos, certo? Então, para eu chamar de dentro da comunicação uma nova informação para que eu coloque ela aqui na mensagem, essa mensagem ela deveria ser pública e estática, porque aí da filho, da classe filha, eu conseguiria colocar ela aqui, tá certo? Mas como e aí, Fábio, beleza? Como não é permitido para um objeto que está dentro de um formulário ele ser público e estático, você coloca ele estático, na hora que você compila ele volta para privado, tá? Então eu não consigo. Então, para o jogo de vocês continuam com essa classe aqui, comunicação, vocês vão deixar programado num lugar só. Para esse exemplo nosso, eu vou ter que copiar os métodos daqui e colar aqui, beleza? Só para funcionar. Entendido? Tranquilo? Aqui, olha, do jeito que eu fiz aqui, o método processa a mensagem, você atualiza o que você quiser. Você vai no nome, por exemplo, personagem X, ponto, propriedade XY, e você altera a propriedade do cara ali, certo? Mas, aqui, como eu estou mexendo, eu teria que fazer isso, eu teria que alterar a propriedade text dessa label mensagem, eu não consigo fazer, porque por causa de restrição dela mesmo, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, vou copiar o método conectar e o listring. Eu vou copiar os dois aqui e vou colar nessa classe, tá? Ó, vou até deixar separado aqui para vocês saberem. Ó, colei, eu vou deixar anotado aqui que é da, ó, pertencem, a classe comunicação, beleza? Aí eu vou ter que, além disso, né, eu vou ter que copiar essas variáveis aqui, né? Não vai ter jeito. Então, ó, vou copiar essas variáveis e vou colocar aqui, ó, para vocês saberem que pertence à classe comunicação. Beleza? Só pra gente saber. Ah, eu posso até fazer isso aqui, né? Como é que era o negócio? Não, barra, não, deixa eu só ver se eu, caramba, eu fiz isso, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui.
3. Não, aí eu faço um sumário. Ah, é region. Nossa, tá difícil de aqui. Esse fechou aqui. Então aqui é end region. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aí ficou melhor aqui para vocês, que vocês podem, ó, esconder e ver aqui, ó. Todo mundo pertence à classe de comunicação, tá certo? Aí aqui tá dando erro porque ainda não tem aqui dentro dessa classe o método processa mensagem. Mas não tem problema não, a gente vai fazer. Então, aqui no form, eu só vou, na verdade, então, ó, chamar o método conectar. Porque ele já está aqui. Certo? Então tá lá. Deixa eu dar um tab aqui para ficar certinho. Isso. Aí agora, na própria tela, eu vou pegar o limpar mensagem. Só vou fazer aqui, ó, lbl mensagem.text recebe o mesmo texto que está lá, ó, mensagem do jeitinho que está lá, tá? Que aí eu limpo ela e ficou faltando o enviar mensagem, que eu vou fazer o seguinte: enviar mensagem, eu vou fazer aqui o nosso, aqui não é contador que eu chamei, deixa eu ver qual o nome que eu dei, contador. Então, ó, this.conte mais, e aí eu vou ter que chamar o método envia. Só que aí, esse método envia, eu não copiei lá ainda. Então, eu vou pegar aqui, ó. Cadê o método? O método enviar. Tá aqui. Vou copiar ele e vou colar lá. Então, pertence à comunicação. Aqui, ó. Eu vou colar aqui o método enviar. Também eu vou precisar dele. Tá, vou tirar esses dois caras daqui para jogar tudo lá para cima. Então aí eu vou só chamar o método enviar e aí eu vou enviar o contador. Então eu só vou colocar aqui, ó. Como é só texto, eu vou só concatenar e vou fazer isso aqui. Vou enviar o contador. Beleza. Aí, agora, eu tenho que fazer o seguinte. Essa galera tá para lá. Eu já consigo enviar. Então, vamos fazer só um teste para ver se até o momento a gente está conseguindo enviar as coisas para o servidor. Tá certo? Então, eu vou só arrastar um pouquinho aqui do lado. Ó, a gente só vai fazer um pequeno teste. Então, o que eu vou fazer? Ó, botão direito aqui na comunicação do servidor. Open folder. Né? Ó, mandei executar. Ele abriu aqui, ó. Beleza, tá guardando conexão.
Tá certinho. Eu vou dar um start aqui. Deixa eu só ver. Comunicação em rede. Esse cara é o principal. Vou dar um play aqui. Ah, tá. Volta aqui, ó. Eu vou comentar esse cara. Só porque ele tá dando um probleminha. Depois a gente vai voltar nele. Dei um play nele e tô aqui, ó. Tá certo? Então, eu já tenho aqui, ó, o servidor e eu tenho um usuário. Então vamos clicar em conectar só para ver se está conectando. Olha lá, ó. Beleza. Tá vendo? Eu cliquei em conectar, ele me mandou lá, ó, jogador conectado com ID 0. Então esse cara é o 0. Já está conectando com o servidor. Vou tentar enviar mensagem. Até agora não tá batendo nada lá, ó, tá vendo? Então a gente ainda está com problema aqui. E o limpar a mensagem tá certo. Aliás, tô lembrando do seguinte, vou parar aqui. Lembra na aula passada que alguém me pediu, então vamos fazer um if para não deixar o cara enviar ele receber a própria mensagem, coisa e tal. Então eu vou dar uma olhada aqui na parte do servidor para ver se é isso que está atrapalhando. Na hora do jogador recebendo o ID. Aonde? Esse cara aqui. Então vou comentar aqui só para ver se é algum problema mesmo ou se é isso aqui que não está deixando. Então, ó, deu um start. Teoricamente ele compilou. E agora eu vou fazer de novo aqui, ó. Build Solution. Olha lá, build com sucesso, deu um start aqui. É esse cara. Então vou trazer para cá. Vou trazer para cá. Olha lá, ó, conectei, envia mensagem, realmente não está indo, tá vendo? Então ainda tem algum problema aqui. Beleza. Vamos continuar que a gente vai tentar resolver. Eu queria fazer um outro teste aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu só voltar aqui para a gente fazer o outro teste. Que é o seguinte. Aqui no controle jogo é o máximo de 8, né? Vamos fazer aqui, ó, o máximo de 2, tá? Só para a gente conseguir fazer esse teste, ó, Build Solution, beleza? E aí, para eu não ter que ficar dando play toda hora, o servidor já abri, eu vou mandar abrir aqui, olha, a parte do cliente. Então, ó, eu tenho o cliente aqui e o servidor aqui. Então, eu vou startar uma vez o servidor, tá aqui. E vou startar, ó, o cliente. Eu vou startar aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá certo? Então, ó lá, é como se eu tivesse aqui, olha, 3 jogadores diferentes querendo entrar no servidor. Tá certo? Então, ó, cheguei no primeiro, ó,
Vamos colocar aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro. Conectei, beleza. O segundo, conectei, beleza. O terceiro, conectei, olha lá, ele gerou um erro para mim. Tá vendo? Porque o terceiro não era para poder conectar. Certo? Agora deixa eu ver se envia mensagem, nada. O meu funciona com cliente só. Se eu clico conectado, às vezes ele gera um D1, depois um D0, depois um D1. Vamos tentar fazer aqui então. Essa parte é meio chatinha de testar. Vamos lá. Tá aqui. Agora eu vou pegar um cliente só, né? Esse é o servidor. Um cliente só. Então, opa. Conectar, conectar, conectar. Também. Olha lá, ele dá o conectado, mas em seguida ele está dando o erro. Ó, o range, o índice está fora. Então o que está acontecendo aqui também? Que depois a gente vai ter que arrumar, tá vendo? Em algum momento ele tá, porque o certo aqui era ele mandar uma mensagem para o cliente, ó, você foi desconectado, o servidor está lotado. Lembra que a gente fez isso? Só que em algum momento ele está tentando adicionar esse cara no vetor, tá vendo? E aí o vetor está dando aqui, olha, o índice do vetor está dando out of range exception. Então eu estou tentando colocar um objeto num índice que não existe dentro do vetor. Que no caso, como eu coloquei para duas pessoas, eu deveria estar com a posição 0 e a 1 só. Tá certo? Então, tem algum errinho de lógica lá acontecendo. Mas vamos continuar aqui, que aí tá faltando pouco tempo também de aula. Na próxima aula a gente acaba de consertar isso aí. Deixa eu ver onde que eu tô. Eu tenho que vir para o form. Opa. Eu tenho aqui no form, tá faltando eu pegar daqui o processa mensagem. Cadê o processa mensagem? Ih, caramba. Não é do controle jogo. Tô doido aqui da comunicação. Aqui, ó, tá faltando o processa mensagem. Aí eu vou colocar o processa mensagem, que é dessa parte que pertence à classe comunicação. Eu vou pegar esse processa mensagem e vou colar aqui. Só que aí agora eu vou mudar o conteúdo do processa mensagem, né? Porque a minha intenção é atualizar a label de mensagem. Então, o que eu vou fazer no processa mensagem? Eu vou deixar até ele escrevendo aqui, mas eu vou fazer aqui, ó, lbl mensagem.text recebe mensagem, dois pontos, espaço, mais dados. Beleza? E aí a ideia é que eu tenho que habilitar aqui novamente o processa mensagem. A ideia é que quando surgir uma mensagem, ele vai fazer a leitura, vai chamar o processa mensagem vai atualizar a label. Cadê o enviar? Eu tenho que fazer, eu vou fazer o seguinte,
eu vou fazer a limpeza aqui, que eu acho que é isso que não tá deixando, porque eu estou dando um write line e depois eu estou dando um write line puro. Então eu vou dar um flush aqui para poder fazer a limpeza. Tá certo? Vamos ver se rebuild solution. Vou tentar colocar tudo para funcionar agora. Então aqui, ó, servidor. Deixa eu ajustar a tela. Tá lá. E agora o cliente. Vou pegar 2. Esse está aqui. O cliente está ali. E esse está aqui. Então, ó, conectei. Olha lá, enviei a mensagem, era aquilo lá mesmo, tá vendo? Olha lá, enviei a mensagem, só que ele não está pegando, tá vendo? Agora aqui, ó, enviei a mensagem, olha lá, ele tá vendo que quando ele recebe a mensagem, olha lá, recebeu a mensagem do ID 1, ele já está enviando a mensagem para o ID 0 e para o ID 1, olha lá, tá vendo? Engraçado que funcionou a primeira vez, né? Tá de sacanagem comigo. Olha lá, limpei. Nem o limpar mensagem. Tá vendo? Nem o botão limpar mensagem aqui tá funcionando. Então tá tendo alguma coisa agarrada aqui, ó. Tá vendo? Ele começa a processar, parece que alguma coisa tá agarrada, porque o botão limpar mensagem, ele só faz isso aqui, ó. O botão limpar mensagem, que é o que está aqui, ó, ele só zera o conteúdo da mensagem. Então ele não faz comunicação nenhuma e era para ele estar funcionando, ó lá. Então a gente já está pertinho de resolvê-lo, ó. Esse cara lá está mandando a mensagem 20, o outro está mandando 19, 20. Olha lá, vou dar uma diferença grande, olha lá, 21. O outro está no 30. Beleza? Vamos voltar com o if lá que eu esqueci o nome dele, pediu e a gente comentou. É lá no jogador, né? Aqui, ó, para ver se é aquele, se vai funcionar. Ó, vou ter que encerrar todo mundo. Vou dar um rebuild na solution. Beleza, foi. Então, olha lá, novamente, olha lá, conectou, aí, ó, enviar mensagem, foi, olha lá, deu certinho, olha lá, recebi do ID 0 a mensagem 1 e só enviou para o ID 1. Beleza? Olha lá, enviar, olha lá, recebeu do ID 1 e só enviou para o ID 0. Então, aquele if lá funciona, tá certo? Porém, eu acho que fica mais igual, eu não sei a opinião de vocês, mas não fazer dessa forma, tá? Vou explicar por quê. Olha só, quando eu clico aqui, pum, eu já processei aqui. Certo? Enquanto para esse jogador a mensagem tem que sair daqui
ir lá para o servidor e depois vir para esse cara. Então, eu ganhei em tempo a mensagem ir para lá e voltar. Certo? Se eu não faço com o if, eu cliquei aqui, a mensagem foi para lá e percebe que dá menos tempo de diferença entre eu e todo mundo? Entenderam a lógica? Tipo assim, eu vou dar um tiro aqui. Se eu der um tiro, pá, aí aviso vocês. Aviso o servidor vai e avisa vocês. Deu uma diferença. Eu dei o tiro, aí mandei a mensagem. Aí demorou o tempo da mensagem ir para o servidor e voltar para todo mundo. Então, eu que dei o tiro, eu ganhei, vamos dizer assim, 2x de tempo em relação a vocês. Por quê? Eu atirei, mandei para o servidor, depois o servidor mandou para todo mundo. Então demorou o tempo de ida, meu tiro já foi. Aí depois do meu tiro ter ido, demorou o tempo de ida e o tempo de volta para todo mundo. Se eu pego, ao invés de eu processar o meu e depois não querer a resposta minha de volta, se eu pego, na hora que eu dou o tiro, eu aviso o servidor volta avisando todo mundo, inclusive eu. Então, a diferença de tempo entre eu e todo mundo, ela vai ser encurtada. Porque o servidor vai processar rapidinho e vai disparar. Então, praticamente, o tempo dele processar para 8 pessoas é desprezível. Então, ele vai processar avisando 8 pessoas. Então, praticamente, a gente vai receber a mesma informação praticamente ao mesmo tempo. O que vai diferenciar é só a velocidade da rede. Então, se a minha rede for mais rápida, de repente chega para mim primeiro. Mas, do contrário, não. Então, eu assim, prefiro fazer sem esse if. Mas eu vou deixar comentado lá porque funciona. Tá? Aí, olha só. Para a aula, para agora, está faltando a gente resolver, então, temos 2 problemas para resolver. O primeiro é que, quando chega no limite de pessoas conectadas no servidor, está dando aquele erro. Então, esse é um problema, tá? Que eu tenho que acertar no vetor. Provavelmente o método adiciona jogador. Provavelmente aqui, olha, deve ser no controle jogo que tem o adiciona. Provavelmente esse cara aqui, olha, olha só, é porque ele tá maior que 7, né? Ele deveria, né, de 0 a... Aqui, máximo 2. Ele deveria estar aqui, ó, né? Tá vendo? Tá com essa diferença aqui, ó, máximo 2. Então o meu vetor foi criado como máximo aqui, ó, já está resolvido. Então esse cara aqui, olha, ele deveria estar como 2 aqui, só para a gente testar. Tá certo? Oi? É porque o que acontece? Eu posso colocar aqui, ó, sempre assim, ó, máximo menos 1. Porque aí o meu vetor, o que vai acontecer? O máximo são 2, só que é de 0 a 1. Certo? Então, vamos que aí a gente já elimina um problema, só fica um para sexta-feira para acabar a matéria. Tá certo? Então, ó, vamos voltar lá. Ó. 1, 2,
e o 3. Então, olha lá, ó. A gente ficou aqui com... Ih, caramba. Ó. 1, 2, 3. Olha lá, o servidor lotado. Beleza?